Olá, meninos do oitavo ano. É com grata satisfação que nós usamos aí esses instrumentos de mídia para chegar até você que está nesse repouso em casa com sua família. Desejo a vocês aí boa saúde, que tudo vá bem com você e com sua família. Bem, a Secretaria de Educação, juntamente com a coordenação da nossa escola, a Escola Raimundo Hermínio de Melo, fez-nos uma proposta para trabalharmos com vocês uma revisão desses conteúdos do primeiro bimestre de 2020, do ensino religioso. Como já disse para vocês, ensino religioso não é religião, né? O Estado não pode fazer proselitismo, né? Não pode fazer propagação de uma religião individual, ela tem que ser pluralista, ou seja, multiformes. Então, para tanto, eu fiz aí um apanhado do conteúdo que a gente começou a ver agora no início do ano e coloquei nos bannerzinhos, já coloquei no grupo de vocês aí. E a princípio eu não estou pedindo para vocês fazerem nada, tá? Agora, se vocês quiserem copiar isso no caderno, beleza, depois eu vou dar vista. Então, o tema que a gente iniciou o ano desenvolvendo, ele trabalha os fenômenos naturais, solidariedade, contribuições das religiões. Então, quando se fala em fenômeno, o exemplo que a gente pode dar os fenômenos, eles são naturais, eles acontecem na Terra sem que haja um aviso prévio, né? Não há uma explicação assim lógica para que aconteça, simplesmente ela acontece. No caso, a gente na geografia a gente estuda muito essa questão dos efeitos endógenos e endócrina, né? Ou seja, a Terra está em movimento, tanto internamente como externamente, e aí ao desenvolvimento lá das camadas lá no interior, ela desenvolve movimentos tectônicos que podem gerar um vulcanismo, né? O vulcanismo é um fenômeno natural, isso não é previsível. Ou tectonismo, ou seja, abalo sísmico, ou maremoto, né? Então, pode acontecer também movimentos exógenos que acontecem assim, na crosta da Terra, quer dizer, o vento, ele é um fenômeno natural, não pode se prever, mas simplesmente pode acontecer. Ele pode produzir um tufão, um furacão, né? O raio, ele é um elemento, um fenômeno natural, né? O raio é imprevisível, né? Ninguém sabe, a chuva é imprevisível. Agora, algo que é previsível é o sol. O sol a gente sabe todo dia ele tem que nascer, né? E todo dia a gente tem que ver, né? Mas a chuva não. A lua a gente já sabe os tempos que ela se manifesta. Então, os fenômenos naturais eles acontecem na natureza e a gente pode perceber. Agora, professor, o que é que tem a ver os fenômenos naturais com religião, né? Você pode estar perguntando. Bem, os fenômenos naturais eles estão envolvidos porque o ser humano ele faz parte da natureza, né? Ele é naturalmente adaptado à natureza da Terra. Tudo que ele faz, ele desenvolve fenômeno, né? Desde o momento que ele saiu da pré-história lá do período paleolítico, neolítico e ele começou a viver em sociedade, ele começou a produzir modificações da natureza, né? E essa produção do que ele vem fazendo, ele está envolvido com fenômenos naturais, né? A migração é um fenômeno natural. O homem ele não está estático no solo, ele está em constante movimento, ele está em expansão, ele está em dominação, ele está em ocupação. Então, esses fenômenos naturais faz parte da natureza do homem, porque ele tanto observa os fenômenos como ele também é um fenômeno natural, né? O homem ele não tem uma eternidade, né? Ele é um fenômeno, ele surgiu agora, amanhã ele pode não existir, pode ficar apenas vestígio desse homem da natureza, né? Na natureza e também para a sociedade, no caso um livro, né? Um áudio, um vídeo, pode ficar alguma coisa, né? No caso, há pouco tempo tivemos cantores que morreram, que as pessoas chamavam, é um fenômeno, né? É um fenômeno. Então, e isso tem a ver com relações de solidariedade. Então,
Quando o homem, ele enquanto fenômeno, ele vai viver em sociedade, ele vai produzir coisas que são pertinentes a ele. Ou seja, se a gente olhar para as explicações dos grandes filósofos, eles vão dizer que o homem, ele é um predador, ele não é obrigado a repartir o alimento dele, até porque é sobrevivência. Então, como um predador, ele não vai compartilhar. Você olha o leão é um predador, ele não vai repartir a sua presa com as hienas, né? Então ele não vai compartilhar, ele não vai repartir. Agora, o que que faz o homem ser um predador diferente, que compartilha, que é solidário com a necessidade de outro, que vê uma pessoa passando fome, se dói, né? Ele vê uma pessoa tendo necessidade, passando por calamidade, e ele se doer. O que que faz esse homem se sensibilizar e sentir a dor do outro, né? Já que ele é um predador segundo a ciência, né? Ele é um predador, ele está no topo aí da cadeia alimentar, o homem e a mulher, né? Então, o que que faz ele ser solidário, né? O que faz ele ser solidário, principalmente aqui no Brasil, é que nós fomos colonizados por uma religião que é humanista. Essa religião, ela faz com que as pessoas, em sua maioria, né, religião que eu estou falando, no sentido de que o Brasil foi colonizado por católicos, né? E esses católicos, eles ainda têm um grande predomínio. Quando nós fizemos aí aquele levantamento da identidade religiosa, a gente identificou que na nossa sala de aula existe uma porcentagem muito grande de cristãos, ou seja, 90%, 98% são cristãos. Eles são cristãos protestantes, são cristãos católicos, mas são cristãos. E esse cristianismo, ele é diferente das outras religiões. Ele faz com que você se doa, que você solidaria, se você venha compartilhar, você venha se simpatizar da dor do outro, você venha se condoer quando alguém está doente, quando alguém está em estado terminal, quando alguém perde um ente querido. Então isso é uma espécie de solidariedade, né? Isso é uma espécie de você sentir a dor do outro. Então esse cristianismo, ele molda, né, a forma de você ver. Então, qual é a contribuição desses fenômenos, né, para a sociedade? Ele faz com que você seja mais humano, que você não seja apenas um objeto, uma máquina que está sendo projetada para ser uma ferramenta no mercado de trabalho, que você seja ocupado em algum local, mas também que você seja humano, que você utilize o seu conhecimento, a sua sabedoria para você produzir algo que seja bom, legal na sociedade. Então, eu produzi outro bannerzinho bem legal, fazendo trazendo, né, essas habilidades que precisam ser desenvolvidas dentro dessa competência, desse conteúdo. Então, por exemplo, diante dessa situação que nós estamos vivendo, né, que é uma pandemia, que é uma situação que é global, é uma doença infecto-contagiosa que está aí, né, infeccionando as pessoas, levando as pessoas ao óbito. Então, diante dessa sociedade, o que espera a religião? O que nós esperamos enquanto estudantes de ensino religioso, não é de religião, né? O que nós esperamos diante desse contexto? Como é que nós podemos desenvolver habilidades que sejam legais, né? Para a gente ser visto como seres humanos, não como seres em si religiosos, mas também éticos, né? Acima de tudo. É que a gente venha mostrar que a gente é um ser humano e realmente pode ser usar os instrumentos para trazer paz, tranquilidade, trazer harmonia, segurança para quem está em conflito, para quem está enclausurado, para quem está com síndrome do pânico. No caso, eu coloquei algumas situações, por exemplo, a gente tem visto agora na mídia, pessoas que estavam utilizando, por exemplo, a música para trazer tranquilidade para os seus amigos que estavam ali compartilhando ali naquele condomínio. Também vimos uma questão na TV e também nas mídias, pessoas que doaram seu dinheiro, né? Agora o nosso governador mesmo, Gladys, falou que vai pegar o seu salário,
né, e juntamente com o seu secretário vai doar isso em sacolão. Então a gente vimos também pessoas aplaudindo, né, pessoas que, por exemplo, técnicos, médicos, enfermeiros, todo aquele pessoal lá que estava cuidando de pessoas em estado terminal por conta dessa doença, né? Então, atividades em casa, a gente pode estar desenvolvendo e ajudando a nossa família de forma positiva. Então, de certa forma, ser solidário é você sentir a dor do outro, você compartilhar. Então, nesse bimestre, nesse primeiro bimestre, o ensino religioso ele vem moldar a nossa forma de vida, fazer com que a gente não seja apenas uma ferramenta, mas nem um ser insensível, mas um ser sensível, humano, que a gente venha contribuir de forma positiva com a vida das pessoas. Logo em breve vou estar postando as atividades, tá? Apenas houve aí um pequeno equívoco, mas a gente vai estar postando as atividades referente a esse conteúdo, e isso não vai ser muito difícil de fazer não. Um grande abraço aí para vocês, fica com Deus, espero a gente se ver na próxima aula, tudo bem?